Boa tarde, presidente Patrício, colegas de plenário, assistência, muito obrigado por esse momento corajoso de estar conosco. Cumprimentar o secretário de Saúde, Fernando Ritter, e também fazer um reconhecimento com muita tranquilidade, porque, assim como foi com a sua antecessora, é com o senhor, a minha postura de fiscalizar, eu fico bastante tranquilo, de criticar, de cobrar, no âmbito do respeito. Nunca me coloquei na posição de passar a fiscalizar só no último ano, ou achar que o governo virou bonzinho agora, quando me convém. Se atendido às minhas expectativas. Mas eu preciso lhe reforçar, parabéns, o seu enfrentamento, ele é uma referência para o Estado. Claro que eu sei que o senhor está capitaneado pelo prefeito Busato, mas o seu trabalho, a forma que o senhor tem se entregue, as horas e as novidades todas que o senhor tem trazido, tem refletido, e hoje nós vemos a saúde de uma maneira mais qualificada. E acompanho alguns dos meus colegas que deixaram claro, tomara que passado isso, e vai passar isso, vereador Bamberg, nós podemos dar essa mesma continuidade. Eu acho que o senhor está com uma estrutura mais adequada e passa por uma experiência que, como colocou o vereador Link, vai nos mudar, ao fim e ao cabo de tudo isso. Vai nos deixar, talvez, melhores. Todas as questões aqui não... Parece que não vão aprovar a PL número 11, elas não são de desqualificação ou... que não tem algum âmbito, algum amparo correto, vereador Betinho. Não. Só me preocupo quando a gente entra um pouquinho na questão política. Só me preocupa quando a gente até chega a citar, mas eu tenho que ter a anuência, eu tenho que ter o aval deste que é candidato, tenho que deixar para eles o ano que vem para ver quem é a próxima administração. Não é o caso aqui. O caso não é essa situação, nós temos que nos despedir disso. Não podemos também usar essa grande oportunidade, que eu sempre cito isso, presidente Patrício, de desinformar. Não podemos. Ninguém está vendendo nenhum bem público. Foi citado aqui, estamos vendendo absolutamente, nós não estamos vendendo absolutamente nada. É uma concessão com prazo mais dilatado, com algumas regras que eu vou citar aqui em seguida, muito análoga, apesar de ser um objeto, uma responder a 8666, a outra a 13019, muito análogas. Foi concedida uma iniciativa privada, no caso uma organização social, mas que a gente sabe como é que funciona. De sociedade civil, perdão, a gente sabe como é que funciona. Então a gente tem que deixar principalmente o momento político em segundo plano agora. É importante, eu estava observando a justificativa do senhor prefeito, oriundo do que é esse projeto, vereador Cristiano, vereador Márcio? Do que é oriundo esse projeto? Sentou lá o secretário de saúde, que teve reconhecimento de todos, o senhor deve gozar de confiança de todos, eu vi aqui, foi indistintamente elogiado. Sentou o secretário, o prefeito, o Volney, o doutor Volney, e resolveram fazer uma concessão de 28 anos. Não foi assim. Isso é um trabalho que vem lá do Ministério da Saúde. É um trabalho com todo embasamento técnico que o Hospital Sírio-Libanês e o Moinhos de Vento estiveram executando aqui dentro da nossa cidade. Acho que 2 cases, se eu não estiver errado, de sucesso dentro da saúde pública. Tanto o Sírio quanto o Moinhos. E daí sim, com acompanhamento da Secretaria da Saúde, Secretaria de Governo, está representado aqui pelo secretário Guido, e demais agentes e atores. A gente não pode cometer algumas falhas que nós temos para não desinformar. Comparar, por exemplo, como eu vi aqui, eu não estou aqui para rebater, mas para elucidar, para a gente trabalhar, depois vai vir outros aqui, vai vir o Bamberg, depois que vai me suceder, a administração do Graça. Gente, o Graça foi administrado, está sendo administrado por muitos anos aqui, por pessoal que era do transporte coletivo, por pessoal que é empresário de tal área, que é empresário, abnegados que se reuniram lá e começaram a administrar o Graça. Diferente, isso aqui é um projeto técnico formado, e esse programa, o PROAD, não é de agora, não é uma invenção, que está à disposição há muitos anos aí já das prefeituras. Isso qualifica o trabalho, isso denota a responsabilidade do ente público.
E aí eu vou mais adiante. Nós precisamos de tempo para discutir as 500 páginas do projeto. Precisamos de tempo para discutir as 500 páginas do projeto. Gente, quando a gente tratou aqui por muito tempo a questão da PPP, nós tratamos da questão do gatilho de 70%, da questão da universalização, questões macro que nós poderíamos interferir diretamente, apesar do processo democrático permitir que aqui tenha representação de todas as áreas, de todas as situações. Mas ficou bastante claro que nós interferimos no que podíamos, aonde podíamos. As explicações, as justificativas dadas aqui, e quem procurar percorrer, se o pessoal não pagar, se deixar de fazer o serviço, está claro, não é um contrato leonino, diferente do que foi feito, baseado na Lei 13.019, na relação que se fizeram com uma empresa que sequer foi investigada, que foi uma vergonha. Diferente desse processo. Existe penalidade, pode encerrar o processo. O senhor pode me corrigir se eu estiver errado, porque eu não posso errar aqui. Eu posso errar por ignorância, mas não na maldade. Então, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Diferente, a gente pode encerrar, passou 3 meses, eles não cumpriram, a gente encerra, tem multa. E a questão do tempo, gente, a questão do tempo, ele vai se encerrar em seguida. Esse é um processo, pela envergadura dele, ele vai levar muito tempo. Eu quero que vocês tenham sucesso. Eu quero que vocês tenham sucesso, mas dentro da experiência que eu tenho analisando a possibilidade que eu tive de analisar o projeto, são mais de 500 páginas, prevê uma série de circunstâncias, inclusive de dar deserta a licitação. E nós temos que ter responsabilidade, porque ao fim e ao cabo desse famigerado processo que nós temos de relacionamento com a GAMP, vereador Pateta, vão ter que pagar os servidores. Vão ter que pagar os fornecedores. Diferente nessa concessão estipulada e oferecida, a responsabilidade não é nossa. Tu tem que apresentar um contrato social de mais de 300 milhões, uma capacidade de mais de 300 milhões. É diferente do que está posto. Acho sim que nós temos que discutir em todos os âmbitos da comunidade, mas o que nós estamos fazendo? Se nós temos, foi usada a expressão aqui, uma sessão, se não me engano, o vereador Gil disse, de emergência. Cabe a nós levar, reunir quando a gente quer fazer trabalho, quando a gente quer fazer campanha, nós reunimos segmentos, conversar, discutir, até porque, também está claro, que o Poder Executivo poderá promover ajustes que fizerem necessários no edital de licitação, com vista a aprimorar seu texto em atendimento às normas do direito público, à viabilidade técnica e econômica. Teve a preocupação da viabilidade técnica e econômica. É um outro tipo de relação. Só para não perder meu raciocínio, sem dúvida que eu lhe darei o tempo. Nós temos que termos o entendimento de que as questões macros que nós poderíamos interferir e discutir aqui, e por isso que eu fiquei bastante assustado quando apresentaram uma emenda que se reduzia a 3 anos. E aí, vereador César, eu preciso dar crédito 100%. Eu amo essa cidade, os caras vão fazer um contrato de 28 anos para quase 3 décadas, se me disser que pode mudar para 25, larguei tudo de mão. Nós temos que ter a consciência que é possível. Aqui nós temos ações judiciais impostas, como qualificado pelo vereador Paulo Ritter, pelo maior opositor do governo Busato, na área da PPP, na área do transporte coletivo. Nós temos ferramentas para isso. E faz bem o vereador quando discorda totalmente da administração de fazê-lo. Então nós temos essa capacidade. O que nós estamos pedindo aqui é que a gente tenha a responsabilidade, nesse momento, de avançar. Nós temos a responsabilidade de dar um crédito para quem está transformando o combate do coronavírus, do Covid-19, como referência no Estado. E baseado num projeto do PROAD, do governo federal, do Ministério da Saúde, que tem nada mais e nada menos como protagonistas 2 hospitais de excelência no país. Eu só quero, não posso me desprender, existem metodologias dentro daquele projeto, está ali, que o vereador Alexandre, como presidente da comissão, e como vereador está lendo, está acompanhando também, que permite esses gatilhos de apurar. Porque nem esse que está posto aqui, nem esse que está proposto aqui, nem o anterior, se não tiver fiscalização, não vai dar certo. Tem uma premissa muito maior, secretário de Saúde, e aí vem um apelo e um pedido para que a gente tenha um corpo de fiscalização muito grande dentro desse projeto,
que é a fiscalização, que é a responsabilidade que nós temos que ter como candidato a vereador aqui da cidade. Essa é fundamental. Então, o que, na minha avaliação, e volto a dizer, aos que me antecederam aqui, eu não vou fazer uma crítica direta, cada um expôs suas razões, estou expondo a minha, onde nós podíamos tabular, onde nós podíamos interferir, que são nessas discussões, nós podíamos aqui fazer algumas excepcionalidades, poder criar, nós temos tempo para fazê-lo. Agora, a partir já da aprovação dessa PL. Continuamos com esse tempo, seja pelo fórum do bom relacionamento ou o fórum jurídico, tantas vezes utilizado por outro vereador. Aqui. Eu vou muito mais além. Eu acho que a questão não é política, vou lhe passar a palavra, vereador Paulo. A questão agora, nós temos que se despir dessa questão. Até porque ninguém é marionete de pré-candidato a prefeito aqui. Ninguém tem que estar ouvindo estratégia por trás para trancar, para poder fazer isso, como foi feito dentro do transporte coletivo, para que caísse a renovação no próximo mandato, com a arrogância, com a vaidade de achar que no próximo mandato seria eu, e eu poderia fazer o que eu queria. E isso não vai acontecer, e a gente tem que se despedir disso, porque quando a gente vira marionete, a gente vira marionete do A, a gente vira marionete do B, a gente vira marionete do C. E a única forma que nós temos de ser marionetes é se nós estivermos atendendo a sociedade. Essa é a mais importante, e eu cedo aqui, que eu ainda tenho tempo, para o colega Paulo Rito. Vereador Paulo Rito. Só, vereador Quinho, não é contradizer a Vossa Excelência, mas a gente vê hoje o quanto é difícil já as concessões no transporte público, certo? Tu imaginas no sistema de saúde pública sob gestão de uma empresa privada. É só isso. Por isso que eu acho que o debate deveria ser com maior fôlego, para saber, de fato, né, e a gente não queria discutir o mérito, mas a nossa preocupação é essa. Muito obrigado. Dias na casa, o processo ele é longo demais. Nenhum de nós teve condições de ler de cabo a rabo e fazer toda a dúvida que tinha. Mas que se avalie, existe uma série de gatilhos agora que se desprende aí totalmente da analogia com o transporte coletivo. Mas isso é para uma análise posterior. Obrigado, presidente.